Olá, Psi! Seja bem-vinda, bem-vindo à semana da TCC. Espero que durante esses dias que nós vamos passar aqui juntos por meio desses vídeos, de conteúdos escritos que vocês receberão por e-mail, espero que a gente possa aprender bastante juntos, que a gente possa construir cada vez mais uma forma de fazer a TCC com ética, com empatia e colaborativamente, em conjunto com os nossos pacientes. Esse é o nosso objetivo com a nossa prática clínica, né? Trazendo mais leveza, trazendo mais intencionalidade e propósito para a vida dos nossos pacientes. Então, faz o seguinte, pega um caderninho para anotar aí o que, que você achar de interessante, para anotar dúvidas. Aproveita esses dias para fazer um estudo como se fosse uma revisão mesmo de conteúdos para quem já tem mais prática, já estudou mais sobre a TCC. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem vários conceitos que quanto mais eu leio sobre eles, a cada vez parece que eu assimilo de uma forma diferente, eu relaciono com exemplos diferentes. Então, por mais que a gente já tenha estudado bastante sobre o assunto, é sempre bom relembrar. Para quem está aprendendo agora sobre a TCC, começando na prática clínica com essa abordagem, seja bem-vindo, bem-vinda ao mundo da TCC, e eu tenho certeza que na vivência com os pacientes, você vai perceber o quanto que essa abordagem ela é incrível, né? Sou suspeita para falar. Pessoal, então, o tema do nosso dia de hoje, quinta-feira, é sobre os desafios com as tarefas de casa. Bom, o primeiro conteúdo que eu passei para vocês são com alguns conceitos básicos e premissas da TCC. E dentro disso nós temos a tarefa de casa com um papel assim crucial para que o tratamento ele tenha bons efeitos, ele siga com uma resolutividade maior, para que o paciente continue em processo de terapia fora daquele momento da terapia ali em si. Porque se a gente for pensar em 1 hora por semana, geralmente, às vezes alguns pacientes com mais sessões por semana, mas são poucos momentos durante a semana ali que é de fato da terapia com o terapeuta. E o ideal é que o paciente consiga levar aquele aprendizado ali para os outros dias, para a gente ir discutindo sobre isso durante as próximas sessões. Então, isso tem que ficar bem claro para o paciente, a importância da tarefa de casa tem que ficar muito claro para o paciente, o quanto que ela vai ajudar a melhorar o humor, a alterar os pensamentos negativos, a desenvolver crenças mais adaptativas, mais saudáveis, a desenvolver novos hábitos, comportamentos que estejam mais alinhados ao que o paciente deseja para a vida dele. Então, desde o primeiro momento que você entrar em contato com o paciente, já deixe claro a importância dessas tarefas. Tem um vídeo no meu canal sobre primeiro contato e primeira sessão. Quem não assistiu ainda, corre lá para conferir, que eu explico como que desde o primeiro contato, nem é seu paciente ainda, você já pode enviar ali uma mensagem, um pequeno material que já pincela que esse paciente ele vai ter tarefas, ele vai ter atividades, exercícios ali para fazer ao longo do acompanhamento. Mas na primeira sessão é muito importante que a gente deixe isso claro. Então, o primeiro passo para melhorar a adesão às tarefas de casa é justamente explicar desde a primeira sessão o quanto é importante para o paciente, não só para a terapia, mas para aquela pessoa realmente alcançar os objetivos dela, alcançar uma melhora para o dia a dia, alcançar maior bem-estar. Então, deixe isso bem claro para o paciente nessa primeira sessão. A gente não precisa entrar em conceitos demais nesse primeiro momento. O paciente está ali, ele quer ser acolhido, ele quer ser escutado, ele quer se sentir conectado com você. Mas essa parte é importante a gente falar, olha, ao longo do nosso tratamento, eu vou passar algumas atividades, a gente vai ter um plano de ação a cada encontro, nós vamos combinar juntos, vamos decidir juntos qual vai ser o seu desafio daquela semana, qual vai ser a sua tarefa, e às vezes não usar o termo também tarefa de casa, nem para casa, a não ser que você perceba que para o paciente é tranquilo, tem paciente que é super brincalhão, tem alguns que até me falam, nossa, eu tô doida para saber qual que é meu para casa de hoje, mas num primeiro momento ali, você não conhece bem essa pessoa, se você não conseguiu perceber ainda se isso vai ser um entrave para ela, os outros termos, plano de ação, desafios, atividades em si. Atividades é um termo bem neutro.
Porque o para casa ele pode remeter a algo infantil, ou pode remeter até mesmo a coisas traumáticas que essa pessoa vivenciou com para casas, com tarefas de casa, com trabalhos, desde a infância, ensino médio, ensino fundamental, faculdade, etc. Então o termo que a gente usa também vai fazer diferença. Eh, eu gosto de usar o termo tarefa, atividade, explicar que é um plano de ação com várias atividades e exercícios também é legal. E já nesse primeiro momento explica, mas fique tranquilo, nós vamos construir isso juntos. As atividades, não tem problema se em algum momento você não conseguir fazer aquela atividade, nós vamos trabalhar para que elas sejam feitas, mas em momentos que surgir alguma dificuldade, nós vamos conversar juntos sobre isso para entender. Por quê? Esse é o primeiro ponto para aumentar a adesão às tarefas de casa. É reduzir a visão de riscos. Do paciente pensar assim: "E se eu chegar na próxima sessão e falar que eu não fiz? Eu vou chatear, o meu terapeuta, tá vendo, eu sou um fracasso, não consegui nem fazer as atividades de casa". Então, as atividades de casa, elas podem inclusive ativar pensamentos desse tipo do paciente sentir que nem isso ele conseguiu. Então, a gente tem que mostrar para o paciente que está tudo bem. Se ele chegar e falar: "Olha, não fiz as tarefas", você vai reforçar o quanto elas são importantes, mas vai falar: "De forma nenhuma, você vai ser julgado ou algo desse tipo, por não ter feito essas tarefas. Nós vamos entender juntos o que, que pode estar por trás disso, para te ajudar a cada vez mais essas tarefas serem realizadas dentro do prazo que a gente estipular. E o importante é que você pelo menos tente. Eu quero muito que você tente. Se você não conseguir fazer exatamente como a gente combinou, tenta pelo menos trazer tal parte, isso é bom usar principalmente com pacientes que você já percebe desde o início que vai ter um pouco de dificuldade, seja por ser alguém que tem dificuldade de organização, que é perfeccionista, que costuma procrastinar, eh, ou que está num nível de sofrimento ali tão intenso, com tantos pensamentos negativos, que vai ser um pouquinho difícil dar esse primeiro passo. Então, a gente ter esse feeling também de como passar a tarefa na terapia, e de como mostrar para esse paciente que ele pode ficar à vontade caso sinta alguma dificuldade ou não consiga fazer. Outro ponto, adequar. Claro, a gente tem que adequar as tarefas a cada pessoa, as atividades. Então, o RPD, a gente tem lá aquele quadrinho clássico para registrar pensamentos, emoções e comportamentos. A gente tem um que é gigantesco, né? A gente tem ali as consequências também, o quanto eu acredito nessas crenças, nesses pensamentos, as distorções cognitivas associadas. RPD é o registro de atividade, registro de pensamentos, tá, gente? Vou enviar para vocês esses os vários modelos que tem. Mas geralmente, se a gente já passa um RPD completo na primeira sessão, a gente vai assustar o paciente. Qual foi a primeira vez que vocês fizeram isso? Tentaram fazer um registro dos seus pensamentos disfuncionais? É difícil, não é uma tarefa tão simples assim, porque a gente tem que ativar o automonitoramento, a gente tem que se observar, conseguir perceber o que estava passando na minha cabeça naquele momento, conseguir inclusive identificar o que, que é o pensamento. Às vezes, para a gente, como terapeuta, durante a sessão, é difícil pescar, identificar os pensamentos que o paciente vai trazendo, durante a fala dele, imagina para o paciente no dia a dia. Então, a gente pode passar essas tarefas, a gente tem as tarefas, várias atividades, vários formulários em vários livros, em vários sites, a gente acha na internet, mas o ideal é não usar exatamente como elas são fornecidas. A gente pode sim e deve adaptar a cada paciente. Então, o registro de pensamentos disfuncionais, a gente pode começar primeiro só com o registro de situações. Olha, eu quero que a partir de hoje você tente registrar situações, em que você percebeu que o seu humor ficou um pouco alterado, ou em que você percebeu que se sentiu mais ansioso, triste, preocupado, estressado. Se você conseguir, você já pode registrar também emoções e pensamentos relacionados. Mas já deixa como uma primeira tarefa algo mais simples. A não ser que você perceba que é um paciente que já fez terapia cognitivo-comportamental antes, já tem uma facilidade maior. Ou seja, adaptar. A gente de fato tem que adaptar a cada paciente. Pacientes idosos, eu atendo muitos idosos, e a gente tem que adaptar completamente as tarefas
para os idosos também. Alguns têm dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, então a gente pode usar recursos como áudio, vídeos. É soltar a criatividade, pessoal. Quanto mais criativo e quanto mais a gente adaptar aquela tarefa para aquele paciente específico, melhor vai ser a adesão. Outro ponto, apresentar uma justificativa de como que essa tarefa vai ser feita e por que que essa tarefa vai auxiliar o paciente. Ah, tá, você quer que eu anote essas situações, mas por quê? O que é que isso vai me ajudar? O que que isso vai, o que que isso tem a ver com o meu tratamento, com o meu acompanhamento? Então, a gente tem que sempre deixar claro para o paciente: olha, essa tarefa vai nos ajudar a identificar quais pensamentos negativos estão surgindo, quais são as emoções que estão mais presentes, mais intensas para você no dia a dia, e a partir disso que a gente vai conseguir intervir nesses pensamentos, para que você consiga questioná-los e a gente consiga construir novos padrões de pensamentos mais funcionais, mais adaptativos. A cada tarefa que você solicitar, é explicar o porquê que aquela tarefa é importante, qual que é o papel dela no tratamento e também como fazê-lo. Então, você pode treinar rapidinho ali com o paciente durante a sessão. Isso é importante para ele entender como colocar isso em prática. O caderninho de terapia ajuda muito para ter sempre ali, se ficou uma dúvida durante a tarefa, escreve um caderninho para me perguntar. É sempre tentar, deixar muito claro para o paciente como que deve ser feito e o porquê que está sendo feito. Por que você está solicitando essa tarefa? Então, não é simplesmente passar a tarefa, é realmente explicar o porquê que você está solicitando aquela atividade. Outro ponto, importantíssimo, essa questão de decidir a tarefa de forma colaborativa é essencial. Às vezes na cabeça da gente já está assim: nossa, é isso, é essa tarefa que eu tenho que passar, é essa atividade que eu tenho que passar para esse paciente. Nossa, eu vou solicitar para preencher tal questionário ou para preencher o RPD ou iniciar uma pequena atividade física, 20 minutos por dia, alguma coisa assim. Eu tô com a mão suja aqui, gente, de maquiagem, mas prosseguindo. Independente de qual atividade você for passar para o paciente, até mesmo vídeos. Então, quando eu vou falar de distorções cognitivas, eu gosto de usar algum videozinho associado, às vezes alguma imagem também. Pode ser que você passe alguma tarefa relacionada à atividade física. Independente de qual for a tarefa, pode ser até uma tarefa do tipo começar a fazer alguma coisa, elogiar alguém, qualquer coisa que você for pedir, faça de forma colaborativa, para que o paciente se sinta participativo ali e para você perceber se ele de fato está aberto a essa tarefa. Então, por exemplo, o paciente te fala da questão da ansiedade e você percebe que essa pessoa não pratica nenhum tipo de atividade física, então é perguntar: olha, o que você acha que poderia te ajudar? A gente pode primeiro perguntar o que poderia ajudar o paciente ao longo dessa próxima semana para ajudar em tal problema, para ajudar a reduzir tal coisa, para ajudar em tal questão específica. Pode ser que o paciente fale: não sei. E eu tenho vários que, na verdade, já falam: olha, eu parei de fazer caminhada, eu acho que fazer uma caminhada, alguma atividade física iria me ajudar. O que você acha da gente combinar isso como a sua atividade para a próxima semana, a sua atividade da terapia, a sua tarefa, o seu desafio? O nosso plano de ação para a próxima semana será realizar 20 minutos de atividade física por dia, seja uma caminhada dentro de casa, ainda mais em contexto de pandemia, né? E é isso, é realmente perguntar para o paciente também. Às vezes o paciente vai trazer uma sugestão de tarefa que você nem imaginava que era importante para ele. Então é muito legal perguntar em alguns casos. Claro que em outros casos você pode sugerir. Olha, você acha que fazer tal e tal coisa iria te auxiliar? Olha, eu pensei, eu lembrei de tal atividade. eh, Você percebe se isso pode te ajudar em tal problema? Como que isso poderia te ajudar? Para o paciente perceber: opa, peraí, realmente, isso daí vai ser útil de fato. Percebeu que o paciente não achou tão interessante assim, ou achou muito difícil, tenta adaptar, pensa com ele, o que seria um meio termo? O que a gente pode fazer de acordo, de combinado então? E aí a gente vai para
Uma outra coisa que temos que tomar muito cuidado na hora de prescrever tarefa, perceber que de fato o paciente se sente minimamente preparado e que a gente olhe para aquele paciente diante da prescrição da tarefa e pense assim: "Não, esse paciente eu tenho, acho que 90% de chance dele realmente cumprir com essa tarefa". Se a gente tem muita dúvida se o paciente vai conseguir, pode ser que o nível de exigência, esteja um pouquinho alto, então a gente tem que adaptar um pouquinho, tá bom? Sempre que possível, a gente pode começar a tarefa na sessão. Eu estou olhando para cá porque eu deixei anotadinho, viu, gente, para não esquecer os pontos. Sempre que possível, a gente pode começar na sessão a tarefa, para o paciente entender melhor, para ele ver que não é um bicho de sete cabeças. Então, quando for possível, quando você conseguir organizar bem o tempo durante a sessão, pega esses minutinhos para treinar a atividade junto com o paciente. Isso vai ajudar bastante também. Auxiliar o paciente também a organizar formas, estratégias para de fato cumprir a tarefa. Colocar no despertador qual que é o horário que vai realizar a tarefa, colocar post-its na parede, na porta do armário, no computador, colocar nas notas do celular, colocar na agenda, e fazer cartões de enfrentamento, por exemplo. Tem várias coisas que a gente pode utilizar para ajudar o paciente a de fato cumprir a tarefa. Então você pode até perguntar, olha, o que é uma rotina para você? Qual atividade que você sempre que é todo dia você faz aquela atividade, que ela você realmente repete. Ah, todo dia eu tomo café às 7 da manhã, pontualmente, às 6 da manhã. Então, o que você acha logo depois do café da manhã ser o momento de você fazer sua tarefa? Ou nos últimos 15 minutos do horário de almoço. Tenta, às vezes, relacionar isso a algo que a pessoa já faz, que ela vai saber que aquilo ali, opa, peraí, acabei essa tarefa, agora é horário de fazer as minhas atividades da terapia. Pensar em várias estratégias, sabe? Ajudar o paciente a se organizar, principalmente pacientes que têm alguma questão de dificuldade de organização, de cumprir com as tarefas ali do dia. A gente tem que auxiliá-lo nisso também. E a gente pode prever os possíveis problemas que surgiriam e fazer ensaios com o paciente durante a sessão. Então, realmente treinar ali. Um exemplo, o paciente que tem dificuldade em conversar com a liderança, com o chefe, em tirar dúvidas com o chefe, e isso acaba provocando muita ansiedade, acaba desistindo, e aí não pergunta, você pode treinar com o paciente em sessão sobre isso. Então, olha, você consegue, você passa isso como tarefa. Então, essa semana você vai conversar com o seu chefe sobre tal coisa. Qual dia que você acha que seria o melhor dia para você conversar com o seu chefe? Ah, eu acho que seria bom se fosse na terça-feira de manhã, porque a gente tem uma reunião depois e eu sei que nesse horário, geralmente, meu chefe está livre para conversar sobre tal assunto. Às vezes até quando a pessoa quer fazer um pedido, quer falar sobre alguma insatisfação, isso é muito comum. Então você consegue imaginar exatamente o momento que você estaria, indo ligar para o seu chefe, fazer a videochamada com o seu chefe, conversar presencialmente? Ah, consigo. Então vamos imaginar que está acontecendo exatamente isso agora? Vamos imaginar que você está se preparando para essa conversa com o seu chefe, com a sua liderança, com o seu namorado, com a sua mãe, independente de qual seja a situação. Então, aí você treina com o paciente ali durante a sessão, você vai perceber que vai chegar um momento que pode ser que ele trave. Ah, não, tô exatamente imaginando, e aí o que que passa na sua cabeça? Não vou fazer isso porque pode ser que eu vou ser criticada, meu chefe vai me chamar atenção, meu namorado vai brigar comigo, minha mãe vai ficar chateada. E o que que você poderia fazer diante desses pensamentos? Não sei. Como que você poderia questionar? Não sei. Olha, você acha que é importante para você agora relembrar que a gente está aqui só treinando, que a gente está só imaginando? Então, a gente não sabe qual que vai ser o resultado, mas a gente está só imaginando. É verdade. Então, vamos lá. O que que você poderia fazer diante disso? Ah, eu estou me preparando para esse momento. E aí começa a ajudar o paciente a questionar ali nesse treino, na imaginação, durante a sessão, para que ele consiga ou ela consiga
questionar aqueles pensamentos e, de fato, realizar a tarefa que é uma tarefa mais expositiva nesses casos, né, de exposição. Ficou claro para vocês? Então, realmente treinar quais perguntas o paciente pode fazer para si mesmo, e aí você pode inclusive sugerir a elaboração de cartões de enfrentamento. Olha, te ajudaria se a gente elaborasse cartões com frases para te lembrar o quanto é importante você ter essa conversa, o quanto é importante você começar a atividade física, o quanto é importante você ser mais aberta e comunicativa com os seus familiares, com as pessoas que são importantes para você. E isso vai ajudar o paciente também a aderir mais e a, de fato, cumprir com a tarefa. Ele vai se sentir mais seguro também. Agora, é claro que, por mais que a gente tenha trabalhado várias questões com o paciente ali ao longo do tratamento, tem algumas tarefas que pode ocorrer do resultado não ser tão positivo quanto esperado, principalmente essas tarefas de exposição, de vivências. Então, vamos pensar alguém que tem alguém tem ansiedade elevada relacionada ao trabalho e aí sempre fica ansiosa diante de possibilidade de reuniões, e aí durante uma reunião realmente não foi tão neutro ou positivo quanto imaginava, aconteceu alguma coisa ali que foi mais complicada, mais difícil mesmo, a gente já tem que preparar o paciente que de fato pode ser que ocorra alguma coisa fora do esperado. Mas já nessa parte, antes de passar a tarefa, nesse momento que você está ali estimulando o paciente a imaginar o que poderia acontecer, quais as possíveis consequências, o que ele poderia falar, como que poderia acontecer, nesse momento já prevê ele com o paciente, olha, e se o seu chefe realmente reagir de forma mais negativa? Ou falar, o seu familiar falar que não quer conversar com você naquele momento, que está chateado, etc. Será que isso significa que é algo com você de fato? O que mais poderia estar acontecendo ali? Ah, meu chefe poderia estar ocupado, meu familiar poderia estar preocupado com outras coisas. Então, fazer o paciente perceber isso. Tem várias outras coisas relacionadas com não ter funcionado tão bem, não ter saído como esperava quando você passar alguma tarefa de casa. O exemplo que tem no livro da Judith Beck é justamente um exemplo em que a Sally, famosa paciente, ela tenta conversar, ela vai conversar com o professor para tirar uma dúvida, e aí a terapeuta coloca, olha, e como que seria se o professor não tirasse sua dúvida naquele momento? O que mais poderia estar relacionado? Poderia estar preocupado, poderia estar ocupado, preocupado, ocupado, poderia simplesmente não gosta de dar aula, não queria estar ali naquele momento, estava estressado. Então, olha quantas coisas podem estar envolvidas. E aí a gente tira um pouco aquela culpa de si em relação a não ter dado certo e percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Que não é porque ali não deu certo que nunca mais eu vou pedir ajuda, que nunca mais eu vou conversar com os professores, que nunca mais eu vou procurar alguém para me ajudar a entender melhor alguma coisa. Que isso não significa nada sobre mim, às vezes é do outro também. Bom, pessoal, estou aqui falando há um tempinho já. Se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês quiserem que explique melhor algum ponto do que foi falado aqui nesse vídeo, podem mandar, podem deixar aqui nos comentários, mandar lá no Instagram, mandar por e-mail, fiquem à vontade. A ideia é que seja uma semana de trocas virtuais, mas que não deixam de ser ricas. São muito ricas essas trocas que a gente pode fazer de forma virtual. Deixa eu ver se tinha mais algum ponto. Então, isso, né, preparar o paciente para um possível resultado negativo diante da realização de algum tipo de tarefa. Eu vou deixar para vocês, enviando aqui, um workbook. Na verdade, é um PDF como se fosse um checklist do que eu posso avaliar se eu tenho feito ou não para melhorar a adesão do meu paciente às tarefas de casa. Isso ajuda muito, porque às vezes a gente esquece alguns pontos. Eu acabei de lembrar aqui que tem um ponto também que eu esqueci, que é sempre revisar as nossas anotações antes de começar a próxima sessão, para lembrar de discutir sobre a tarefa que foi passada na sessão anterior. Às vezes a gente realmente esquece, o paciente começa ali super empolgado,
falando da última semana, iniciando a pauta ali, e aí nessa às vezes a gente se envolve com a elaboração da pauta ali com o paciente e acaba esquecendo de retomar a tarefa da sessão anterior. Então sempre retomar como que foi a tarefa a tarefa da sessão anterior, sempre tomar cuidado também, ter aquele equilíbrio entre a quantidade de tempo que eu vou usar para discutir a tarefa da semana anterior, para discutir a tarefa da próxima semana e para discutir o que, que o paciente deseja naquela sessão. Então, às vezes, o paciente pode estar aderindo pouco à tarefa, às atividades, porque ficando tanto foco nelas e ele queria falar de outras coisas, não é isso que ele queria trabalhar ali naquele dia. Para realmente ter essa empatia, ter essa sensibilidade de perceber quanto tempo eu vou me dedicar para aquilo ali. Às vezes eu quero muito discutir alguns pontos que surgiram com aquela tarefa, mas o paciente quer falar de outra coisa. Então, encontrar um equilíbrio ali para que eu possa entrar um pouquinho no que eu preciso, no que é necessário, mas que o paciente se sinta de fato acolhido e sinta que conseguiu falar o que precisava naquela sessão. Isso, o que ajuda muito também, gente, é desde a primeira sessão já deixar claro para o paciente: eu vou te interromper em alguns momentos, e isso será feito justamente para a gente conseguir dar o melhor andamento para o tratamento, para o acompanhamento. Se em algum momento você ficar incomodado com ter te interrompido, com ter tentado levar a conversa para outro caminho, você pode ficar à vontade para falar que aquilo, que aquilo te incomodou de alguma forma ali. E aí fica muito mais fácil para a gente conseguir interromper, para a gente conseguir direcionar qual que vai ser o caminho da sessão. De forma geral, pessoal, isso é o que é importante a gente considerar na prescrição de tarefas de casa. A gente não precisa ficar extremamente bitolado, cismado e achando que tem que usar as tarefas como elas são passadas, como são passados os formulários, como nesse livro aqui, por exemplo. Porque às vezes são tarefas específicas para aquele paciente ali, é conversar com alguém, é iniciar tal atividade, é mudar a forma de fazer o planejamento da semana. Tem atividades que são específicas daquele paciente. Alguma coisa que durante a sessão a gente falou: nossa, é isso, é retomada de tal atividade prazerosa que ele não fazia mais, de tal atividade significativa. A gente sempre tem que pensar que cada paciente vai ter um plano de tratamento único. E aí, esse vai ser o tema, um tema de um dos nossos dias aqui na semana da TCC, sobre o plano de tratamento. Então, Psi, fique tranquila, fique tranquilo quando você perceber que tem algum paciente ali que está com baixa adesão às tarefas. Às vezes a gente fica se sentindo um péssimo profissional, uma péssima psicóloga, porque a adesão das tarefas está baixa, mas tem N coisas que podem estar relacionadas, como essas que eu citei aqui. Pode ser que existem também problemas específicos do paciente. Então, se é um paciente que de fato tem um comportamento de procrastinar, eu posso utilizar a lista de procrastinação com esse paciente primeiro. Então, uso a lista de procrastinação para que ele consiga trabalhar melhor o comportamento de procrastinar e isso vai ajudar a melhorar a adesão também na, na terapia. É a questão do perfeccionismo, ajudar a trabalhar isso também, pensar em cartões de enfrentamento que podem auxiliar, ver se esse paciente tem outras histórias relacionadas a cumprir tarefas e que cumprir tarefas é algo que gera ansiedade para ele. Tem várias coisas que podem estar associadas a essa baixa adesão às tarefas. Então a gente tem que investigar isso também. A forma como eu estou passando as tarefas, se eu estou adaptando ao paciente, se eu estou fazendo isso de forma colaborativa, se eu estou considerando os problemas do paciente, se eu estou passando de forma gradativa também. Então, Piscis, é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje. Espero que tenha ajudado a refletir, espero que tenha dado algum insight sobre o que é possível ser feito na nossa prática clínica. É, a nossa prática clínica. E daqui a pouquinho tem mais conteúdos para vocês. Usem o PDF que eu vou enviar com um checklist do que avaliar, que isso ajuda bastante a gente entender como que está ali esse processo de passar as tarefas de casa para o paciente, quais pontos ali que eu preciso melhorar, quais que eu tenho que manter, que está excelente, que eu já faço aquilo ali super bem.
e às vezes quais pontos eu tenho que trabalhar com o paciente. Será que tem dificuldades dele ali diante dessa tarefa? Aproveitem para seguir no Instagram, inscrevam-se aqui no canal do YouTube também. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e já já tem mais conteúdos para vocês.